Glória a Deus. Aleluia. Gente, tá animado aí, meu irmão? Tô animado aqui, hein? Rapaz, quando a gente fica animado, esse negócio fica... Foi liberado fogo, lembra, meu irmão? Foi liberado restituição. Foi liberado avivamento. Foi liberado sopro de vida. Agora, toda vez que eu chamo ela aqui, ela tem o coração de todo mundo, né? Ela está se tornando uma pregadora assim, ó, daquela de arrancar maritaca dela. Vem aqui, Gi. Eu sei que vai chover de coraçãozinho. Eu amo a Gi. Hashtag Gi. Mas ela é uma serva do Senhor. A gente aqui não exalta pessoas, mas aquilo que a nossa irmã Gi carrega. Ela e o pastor Anzolim eles são sempre tão esperados, né? Aqui nessa casa, nessa época, eles não poderiam deixar de estar. E hoje eu tenho certeza que a Gi tem uma palavra para o teu coração. Amém? Vamos receber a Gi aqui. Levanta a tua mão, quero orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida da Gisele, Deus. Essa mulher que tem dedicado a vida, tem entregado, tem ofertado, Deus, a sua vida e tudo que ela tem. Senhor, eu sei que o Senhor já falou ao seu coração. Que ela fale ao nosso coração agora, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Agora nem tem vocês aqui para responder. Boa noite. Tem só um pouquinho de gente aqui. Eu gosto quando tá cheio. Então vamos lá, né? Eu tenho uma palavra da parte do Senhor, amém? Algumas pessoas já me ouviram falar ela, mas vocês que lutem, eu não tenho outra palavra, então vocês que lutem. Cantares 5. Se você estiver aí do outro lado com a Bíblia, lê comigo, acompanha comigo. Eu preciso saber que eu não estou falando mentira. Eu preciso saber que você está sabendo que eu não estou mentindo. Que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não contém a verdade. Ela é a verdade. Amém? Existe uma diferença entre conter. Então pode ser que tenha partes que não. Mas quando ela é inteira. Ela é toda ela é a verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, lá em Cantares 5, é engraçado esse livro porque em algumas Bíblias chama Cantares, em outras Bíblias chama Cântico dos Cânticos. E eu fiquei pensando, nossa, Cânticos dos Cânticos? E aí, estudando um pouco, eu vi que era um livro que era cantado, era proclamado e declamado em casamentos. E é engraçado porque ele tem uma linguagem bem assim, diferente, né? É bem íntima, é bem marido e mulher mesmo, sabe aquela coisa? E aí eu descobri que o livro de Cantares, ele está dentro da Bíblia porque o relacionamento de Salomão e a Sulamita, ele se assemelha muito, ele é usado o tempo todo para dizer sobre o relacionamento de Jesus e a igreja, de Cristo e a noiva. E eu fiquei pensando, quando eu li esse Cantares 5, eu fiquei pensando, eu falei, tem alguma coisa errada. Sabe por que tem alguma coisa errada? Vamos ler aqui comigo, para você entender. A partir do verso 2, está escrito assim, ó: eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutai, é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta. Já despi a minha túnica, querido, terei de vesti-la novamente? Já lavei os meus pés, terei de colocá-los sobre o chão de novo?
Assim que meu amado passou a mão pela abertura da fechadura, meu coração palpitou mais forte e todo o meu corpo se estremeceu por causa da sua presença. Então me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilaram mirra e os meus dedos gotejavam perfume sobre a maçaneta da tranca. Eu abri a porta ao meu amado, mas ele já havia partido, já tinha ido embora. Quase desfaleci porque ele se fora. Procurei-o então, mas não consegui revê-lo. Clamei-o, contudo, ele não me respondeu. Encontraram-me os guardas quando faziam a ronda. Os guardas dos muros agrediram-me, feriram-me e arrancaram-me o meu manto. Ó amigas mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar: se encontrardes o meu amado, dizei-lhes que caí enferma de amor. Ora, bela noiva, que diferença pode haver entre o teu amado e outro homem qualquer? Ó tu, a mais formosa entre todas as mulheres de Israel, quem é o teu amado mais do que outro amado para que me obrigues a jurar? Ela responde: o meu amado é alvo e está com a pele rosada do sol. Ele é o mais forte e bonito entre 10.000 homens. Sua cabeça é como o ouro mais refinado, seus cabelos ondulam ao vento, como os ramos da palmeira, pretos como a plumagem dos corvos. Os seus olhos são como os olhos das jovens pombas, junto aos regatos de água pura, lavados com leite, incrustados com finas joias em seu rosto. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como os lírios que destilam a mais pura mirra. Seus braços são como cilindros de ouro maciço e com berilo neles engatados. Seu tronco é como um marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são verdadeiras colunas de alabastro, mármores, firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o próprio Líbano. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é todo uma delícia. Assim é o meu amado. Assim é o meu amigo. E aí você pode virar para mim e falar assim para mim: ei Gi, eu não entendi nada, né? Porque não parece que eu só fiz uma declaração de amor? Não parece? Mas quando eu li esse texto, quando conversando com uma amiga meditando a respeito de cantares, isso atentou ao coração dela e ela compartilhando comigo, ela disse: Gi, eu não estou entendendo isso. Então nós começamos a estudar a respeito disso e eu separei aqui algumas coisas que eu pude compreender com esse texto. E eu queria compartilhar com você. É bem rapidinho, eu prometo. E eu não sou. Deixa pra lá. Quando o texto fala assim, eu estava quase adormecida. Lembra sempre que esse texto se refere à noiva e à igreja. A noiva e Jesus. Cristo e Jesus. Cristo e a igreja. Se refere às bodas, se refere à volta de Jesus, se refere ao casamento, ao relacionamento. Então, quando esse texto começa, ela fala assim: eu estava quase adormecida. O casamento mais recente que eu fui foi o do Rafa e do Ciro. E uma das coisas que aconteceu foi que a Rafa perdeu o sono dias antes do casamento. A Rafa, ela estava tão feliz, eufórica, extasiada, apaixonada. O sonho dela ia se realizar. Mas você pode dizer para mim assim: Gi, eu como noiva de Cristo, já se passaram 2020 anos, né? Da volta de Cristo, não foi? Aliás, da vinda, a primeira vinda, né? Que ele nasceu já tem 2020 anos, né? Eu estou errada? É 2020 mesmo, né? Não é muito tempo esperando? Então parece que a igreja, parece que a noiva entrou nesse lugar de letargia, de um sono, de quase um sono profundo. Porque eu já estou esperando há 2020 anos mesmo. Mas aí o noivo está batendo na porta.
Mas ela, do lado de dentro do quarto, detalhe, do lado de dentro do quarto. O noivo não está dentro do quarto, o noivo está do lado de fora. Ela, do lado de dentro do quarto, ela vira e fala assim: já despi a minha túnica, querido. Ainda chama de querido ainda. Tipo assim, sabe como eu penso nessa resposta? Como uma desculpa para você fugir do relacionamento. Eu já despi a minha túnica. Eu vou ter que colocar de novo a minha túnica? Para abrir a porta para você? Mas eu fiquei pensando e eu fiquei... Na hora... Quando eu tenho intimidade com alguém, quando eu tenho esse tipo de relacionamento com alguém, as minhas vergonhas, elas ficam expostas. As minhas mazelas, os meus defeitos, eles ficam expostos. Para Deus, eu não preciso de colocar a túnica de novo para ir lá abrir a porta. Porque as minhas mazelas para Ele não tem como eu esconder. Eu posso esconder de vocês que estão me assistindo, mas dele não. O que você está tentando esconder? A sua falta de interesse? Você está tentando esconder que você não tem coragem de dizer que não acredita mais? Você está tentando esconder com essas suas desculpas. Vou ter que colocar a túnica de novo. Você está tentando esconder com essa desculpa que você não está disposta a um relacionamento mais íntimo? Nesse mesmo versículo ela fala assim: já lavei os meus pés. Já lavei os meus pés. Eu vejo uma noiva completamente indiferente ao noivo. Sabe, quando o noivo deseja, mas ela, enquanto ele está batendo a porta, ela está completamente indiferente. Eu vou ter que sujar o meu pé? Eu vou ter eu vou ter que trabalhar de novo? Eu estou pensando em um jubileu eclesiástico. Eu estou pensando em pendurar as botas. Eu já orei, Gi, eu já jejuei, eu já fiz a minha parte. Agora eu só eu estou salvo, Gi, eu estou salvo. Eu não preciso mais me envolver com o propósito. Eu não preciso mais, Gi. Não há mais necessidade. Porque eu já estou numa igreja grande, eu já tenho um templo voluptuoso, eu já tenho honra, eu sou usada pelo Senhor. Quando eu oro, as pessoas caem. Quando eu oro, as pessoas são curadas. Eu queria te dizer que existe um texto na Bíblia que diz assim, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Senhor, mas em teu nome eu expulsava os demônios, em teu nome eu fazia, em teu nome eu ia, em teu nome... Ei, apartai-vos, eu não vos conheço. O texto diz que por causa da presença do noivo, sabe, quando a Bíblia fala que ele coloca a mão na porta e que, né, ela se estremece, ela treme, e eu entendi que a igreja sou eu, a começar de mim. Essa palavra, eu não estou batendo na igreja porque ela tem um dono, ela tem um noivo, e eu jamais faria isso, porque eu sou igreja. Eu jamais bateria em alguém por quem Cristo foi capaz de morrer. Eu jamais faria isso.
Me tenha como um amigo da noiva. Me tenha como noiva, me tenha como parte. Essa palavra serve para mim. Você conhece a presença, você sabe quando Ele está no ambiente. Você já estremeceu como sinal. Você sabe. Você sabe quando Deus está falando com você. Você sente. Você reconhece a voz. Você sabe. Não tem como ficar disfarçando, enganando. Ai, será que é Deus? Ai, será que não? Você sabe quando é. Quando você tem paixão, quando você sabe. Você sabe. E aí o texto conta que ela se levantou. E quando ela se levanta, aí você acaba com a minha pregação, João. Pô, dá vontade de sair dançando, João. Não faz isso comigo, cara. Oh, Deus, me ajuda. Ela fala assim, ó, eu levantei. Então eu estava deitada, se eu levantei. Mas uma noiva, eu estou vendo aqui o pastor Francisco, a Helena. Eu esqueci quanto tempo de casado, mas eu sei que é mais de 25. Eu sei disso. É 30. É 30 anos casado. E um dia a Helena foi fazer uma festa. A Helena foi fazer uma festa para comemorar 25 anos de casado. E sabe o que ela fez? Ela preparou um vestido, ela preparou o cardápio, ela foi atrás de um brinco, ela foi na maquiagem, ela escolheu as pérolas, ela se envolveu, ela tinha paixão. Mas se passaram 25 anos. E para você, igreja, quanto tempo passou? 2020? E o seu amor esfriou? Alguma coisa mudou? Ei, saia dos seus aposentos, saia do seu lugar de conforto, para com essa história, para com essa desculpa. Sabe por que eu já fiz demais, eu não sou mais bem-vindo, não é a minha hora, agora é a segunda onda, é a terceira onda, agora são os jovens, agora sai não sei o que, agora... Ei, desculpas, pare de fugir, de dar desculpas ao seu dono, ao seu noivo, pare com isso. Eu abri a porta ao meu amado. Quando ela diz isso, quando a Sulamita diz eu abri a porta ao meu amado, ela diz assim, ela está querendo dizer, eu tomei uma atitude, eu levantei, eu caminhei, eu sujei os meus pés, eu coloquei a túnica e eu abri a porta. Sabe os crentes falavam tanto que Jesus ia voltar, os crentes, cara, os crentes ficavam na minha cabeça, os crentes falavam que esse dia ia chegar, mas eu não acreditava muito porque 2020 anos, ou então, sei lá, eu já tinha convicção da salvação, então para mim já estava bom. Mas ele se foi, a oportunidade passou. Não, eu não quero que você fique com medo. Eu quero que você tome uma atitude. Eu quero que você levante. Eu quero que você acorde. Eu quero que você escute. Ei! Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não foi isso que João disse? João escreveu, né? Não foi João que disse, mas foi João que escreveu. Quando ela decide abrir a porta, por causa da letargia, por causa das desculpas, por causa de querer se esquivar do relacionamento, por causa de não haver disposição em seu coração mais, por causa das decepções, por causa dos problemas, por causa da correria do dia a dia. Não, Gi, porque você não sabe como eu já fui magoada pela igreja, porque você não sabe. Ei, João, para só um minutinho que eu preciso cantar uma coisa. Depois você volta, combinado? Eu estava lembrando de uma música.
Essa música fala assim, ó. Porque você saiu da igreja, que mal que Deus te fez, largando tudo e indo embora para o mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isso não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta pra mim, sou eu melhor amigo. Volta pra mim, eu quero ter você comigo. Pode voltar, João, agora você volta. As nossas desculpas. Alguém te magoou, alguém te feriu. Alguém gritou com você. Quando ela sai para fora e ela vê que o amado não está mais à porta, chamando ela para o relacionamento, convidando ela, chamando ela de ó minha amada, ó pomba minha, ó minha igual, ó minha irmã, vem. Então ela sai para fora do quarto, da casa, e ela começa a procurar ele pelas ruas, e ela fala: cadê o meu amado? Onde está o meu amado? Então ela encontra os guardas, e sabe o que os guardas fazem com ela? Os guardas arrancam a túnica dela. Vocês se lembram? Alguns versículos antes, o que ela diz para o noivo, que ela... vou ter que colocar minha túnica de novo. Não foi isso que ela disse? Aqui os guardas arrancam a túnica dela. Foi retirada toda a desculpa e exposta a vergonha dela, de maneira violenta, de maneira agressiva. Meu irmão, você não precisa passar por isso. Eu não preciso passar por isso. E aí, ela pega as jovens, né? Jure que se você encontrar o meu amado, você vai dizer para ele que eu estou enferma de amor. As moças falam para ela: no que seu amado é melhor que os outros homens daqui? Alguém pode dizer para você e para a sua fé e para aquilo que você diz que acredita, sabe, as suas práticas cristãs, que você não pode? Não é muito não. Por quê? No que? Nada a ver. O que? Mas a Sulamita, ela conhecia o noivo dela. Ela sabia os diferenciais que o noivo dela tinha dos outros homens. A paixão que movia ela, de repente se reacende, embora tarde demais, mas a paixão se reacende e ela dá uma resposta maravilhosa. Ela diz assim, o meu amado é alvo. Sabe o nosso amado? Vamos lá pro nosso amado. Abre aí, crente, a sua Bíblia, para você ver que eu não estou mentindo. Para você saber que eu não estou mentindo, que eu estou falando a verdade daquilo que está escrito na Bíblia. Assim você me ajuda. Se eu estiver mentindo, você já fala, entendeu? Já comenta aí nos likes aí, você já... A gente está mentindo. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse 1, a partir do verso 12, está escrito assim, João está tendo uma visão, e aí ele diz assim: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica, que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como uma chama de fogo, seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas.
Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Ei, esse é o seu amado, é o meu amado. A gente tem que saber a diferença dele entre milhares e milhares e milhares, porque só cantar sem conhecer, sem saber o porquê. Não, você tem que saber, você tem que conhecê-lo intimamente. Eu tenho um chamado, eu tenho um alerta para você que me ouve, e que eu não posso simplesmente reduzir ao Ministério Comunhão Sal e Luz. Eu achei que era só para mim lá em casa. Quando eu recebi essa palavra, eu achei, não, Gi, é para você ser íntima. E aí um convite era de um jeito, e depois o convite mudou, e daí eu estou aqui diante de você, diante de tantas pessoas. Então não é só meu, não é só para mim. Eu quero transferir o que eu recebi. O convite que eu recebi é para você. Para de dar desculpa, para de falar que você não é santo bastante, para de dizer que você não é bom o suficiente, para de dizer: Gi, eu nem falo em línguas. Ei, quem disse para você que precisa de requisitos? Precisa, sabe do quê? De um coração disposto, apaixonado. Se você, Gi, mas a minha paixão, ela diminuiu. Eu escrevi aqui, a igreja, ela ama Jesus, né? Porque a gente não canta várias músicas, né? Sobre amor a Jesus, e nesses últimos tempos, muitas pessoas têm cantado sobre amor a Jesus, e isso é muito bom. Ela o conhece, ela o deseja, então o que falta? O que falta? Se ela já o conhece, se ela já o deseja, se ela profere tantas palavras, o que está faltando? Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que essa palavra que eu trouxe hoje seja para você que está me ouvindo como um despertador. Ainda que você me dê tapa, porque geralmente a gente para o despertador com tapa, né? Ai, que coisa chata. Mas eu preciso te dizer, o seu noivo está batendo a porta. Abandone as suas desculpas, abandone a sua procrastinação, igreja. Pare de procrastinar. Pare aonde você está. Pare. O teu noivo está te chamando. Levanta, abre a porta. Abre a porta do teu coração. Esquece as desculpas. Esquece. Quando você chegar diante dele, quando você estiver naquele grande e terrível dia, você não terá justificativa. Hoje, mais uma vez, você que me ouve se torna indesculpável. Indesculpável diante de Deus. Quando eu conversei com o pastor a respeito dessa palavra, duas coisas que,
ele e o pastor Cláudio e o pastor Carlos falaram e que me marcaram. O pastor Carlos disse a respeito de Mateus 22, a parábola do banquete nupcial. O rei resolve fazer uma festa para o filho e ele manda convidar os nobres da cidade. E sabe qual é a resposta dos nobres? Estou ocupado com os meus negócios. Estou ocupado porque a minha mulher ela quer engravidar. Então não vou poder ir para o templo adorar porque a minha mulher quer engravidar e eu preciso... eu estou ocupado porque eu comprei um carro novo. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar esse carro. Eu tô preocupado porque a meta subiu, a meta aumentou. Então eu não vou poder ir. Pastor, não, eu vou faltar hoje porque... Ou então, pastor, né? O pastor sempre vai entender, mas eu não vou para aquele lugar de relacionamento íntimo porque... Jesus, você entende. Não, ele não entende. Desculpa, para de mentir para você mesmo. Não, ele não entende. Para com isso. Saia do seu lugar de letargia. Cenáculo. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Uma outra palavra que o pastor Cláudio me disse, ele falou para mim a respeito de um irmão, 2 irmãos na verdade, né, na fé, que o primeiro, John Wesley. O John Wesley, a história, né, dele conta que ele teve um dia que ele acordou 5:30 da manhã. Lá no Ceará o pessoal levanta 5, mas aqui eu sei que não é verdade, né? Mas enfim. Mas ele acordou 5:30 da manhã e ele foi para o quartinho de oração e ele começou a pedir perdão a Deus. Sabe por quê que ele começou a pedir perdão? Porque ele estava meia hora atrasado na oração. Eu não quero que você me responda. Eu quero que você se responda. Sabe o pecado que você não conseguiu vencer ainda? Sabe aquele problema que não resolveu ainda? Sabe aquelas coisas que te impedem de caminhar? Mas os montes serão aplainados. A palavra de Deus diz que será arrancado e você vai caminhar. Mas se você só caminha quem está acordado, né? Então fica aí a dica. Só caminha quem está acordado. E Luciano Subirá, ele disse assim, ó: não é que alcançaremos resultados espirituais apenas mediante o esforço, mas não viveremos o melhor de Deus sem Ele. Então não é o único jeito de você se relacionar com Deus. Não é, eu não estou dizendo isso. Você entendeu, você é inteligente, você entendeu o que eu disse. Mas sem esforço. Sabe aquele esforço que você tem na sua empresa? Porque lá na sua empresa existe um cartão em ponto, existe a remuneração no final do mês, existe até aquele bônus, sabe aquele bônus? E você se esforça, e você trabalha, e você... Então... Seja mais coerente com as suas afirmações de fé. Pratique mais aquilo que você fala. Levante mais cedo. Não dê desculpa que você está cansado. Não dê desculpa que você está cansado. Cansado de esperar que as coisas mudem. Algumas pessoas podem dizer assim para mim assim: Gi, sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu me esfriei? Sabe por que eu estou cansado de esperar? É? E Jesus está cansado de esperar você se consertar e buscar de verdade a face dele, para que ele possa ceiar com você lá no céu. Então, cansado por cansado, decide se você quer ficar cansado ou se você quer dar canseira.
Essa é a palavra que eu tenho. Que ela frutifique no seu coração, que ela arda no seu coração, assim como ela queimou no meu. E que eu e você possamos sair desse lugar de procrastinação, desse lugar de conforto, desse lugar de letargia, desse lugar de desculpas. Porque quem é bom de desculpa é ruim, é muito ruim de arrependimento. Que eu e você possamos nos arrepender do lugar em que nós abandonamos, daquele primeiro amor. Lembra de como você tratava Jesus quando você o conheceu? Lembra de como você era fervoroso? Lembra? Você abandonou, não ele. Ele está no mesmo lugar que você o deixou. Volte para lá. Em nome de Jesus.